Olá, pimpolhos do sexto ano, aqui quem fala é o professor Leonardo e hoje nós vamos falar sobre Hebreus. Galerinha, nessa aula a gente vai ver, acho que todo mundo, direto ou indiretamente, já deve ter ouvido falar dos hebreus, né? Os judeus, né? Que são os descendentes diretos dos hebreus, os próprios católicos. Então, a civilização hebraica, né, os hebreus, eles surgiram, né, na Mesopotâmia, né, naquela região entre o rio Tigres e Eufrates, né, que tem como seu livro sagrado um livro que muitos conhecem, acho que todos conhecem, que é o livro mais popular do mundo, chamado Bíblia, né? E nesse contexto, né, a Bíblia relata que eles surgiram ali nesse período, é uma fonte histórica muito importante para nós historiadores. E ele teve, né, eles não foram uma sociedade tão bem estruturada, né, não foram uma civilização sofisticada, nem foi a mais importante desse período, mas ela foi muito importante para o desenrolar da nossa cultura até hoje, né? E ela foi, quer queira quer não, toda a população inteira do mundo, basicamente, ela é formada majoritariamente por adeptos do cristianismo, ou seja, católicos ou protestantes, né? Então, nesse sentido, o que os hebreus vão trazer de novo aí dentro desse contexto, chamado de monoteísmo? Vocês já ouviram falar essa palavra? Pois é, a gente estava vendo nas aulas anteriores que as sociedades, né, que se formaram nesse período, a maioria delas era politeísta. O que é o politeísmo? Politeísmo é a crença em vários deuses. Nós aqui agora, a partir dos hebreus, nós vamos ter o mono de um teísmo, ou seja, a crença em apenas um Deus. Né? A partir do momento que o Deus hebraico dos hebreus começa a exigir um comportamento moral e ético. Né? A vida social e política dos hebreus pode ser dividida em três períodos: os períodos patriarcas, dos juízes e o período monárquico. Isso é muito importante, porque a criação desse Deus único, ele agora não é mais, por exemplo, os deuses egípcios, eles eram como se fosse uma representação do próprio ser humano, né? Eles tinham falhas, eles tinham ódio, eles tinham rancor. Esse Deus agora, que ele é moral e ético, ou seja, ele é um ser perfeito. Então agora vai ser imposta a esse povo a busca dessa perfeição. Então essa perfeição, do ponto de vista moral e do ponto de vista ético. Então buscar essa moral é buscar a Deus. Então que é uma marca do cristianismo, essa questão do padrão moral e ético. E aí nós temos aqui o primeiro período, que é o chamado período dos patriarcas, né? E aqui a gente vai utilizar bastante a narrativa bíblica. A Bíblia, apesar de ser um livro religioso, ele é fonte muito importante, né? E quase exclusiva de relatos sobre esse período e sobre esses povos, ok? Vamos acompanhando aí na página 237. De acordo com a narrativa bíblica, os hebreus são descendentes diretos de um homem chamado Abraão, natural da cidade de Ur, ao sul de Mesopotâmia. Por volta de 1800 a.C., Abraão teria recebido uma ordem divina para que deixasse Ur e migrasse em direção a Canaã, né, onde encontraria as melhores pastagens para seu numeroso rebanho e melhores condições de vida para sua gente. Após disso, haverá secas e tal nessa região de Canaã, e aí o seu neto, né, Jacó, faz uma migração desse povo, dessa terra, para uma outra área. Essa área vai ser conhecida como Egito, né? Então, é nesse primeiro momento que há a primeira escravidão, né, imposta ao povo hebreu, perdão, né? Então, lá no Egito, eles foram escravizados, certo? Contudo, não é
uma certeza histórica que essa relação de escravidão não tenha sido somente por conta de uma questão de trabalho, pode ter sido também uma questão de punição, né? Por conta do outro estilo de vida que esses hebreus impunham. E aí, nesse período, né, começa a melhorar para eles no século 13 a.C., com a chegada de um cara chamado Moisés. Né? Moisés, um príncipe egípcio de origem hebraica, né, ordena a liberdade dos hebreus. Né? E aí, nesse contexto também, Moisés é conhecido por ter recebido, né, os 10 chamados 10 mandamentos de Deus. Nós temos o segundo período, que é o período de juízes, né? Ao fim da quarentena, anos de perseguição pelo deserto do Sinai, os hebreus se organizaram sob a liderança de Josué e conseguiram invadir e conquistar a cidade fortificada de Jericó, construída na entrada de Canaã e onde habitavam diversos povos. Desde sua chegada, os hebreus foram liderados por determinados chefes políticos, militares e religiosos chamados juízes. Os juízes foram importantes personagens que lideraram os hebreus nas constantes lutas contra os povos que viviam em Canaã, como, por exemplo, os filisteus. Né? Entre os principais juízes está Josué, Débora, Gideão, Sansão e Samuel. Okay? E aí nós entramos na era monárquica, né? Na que, apesar de todos os esforços dos juízes em proteger os hebreus e suas diligências em relação ao zelo religioso, a falta de unidade política deixava os hebreus em devastagem em relação aos seus inimigos. Ou seja, não havia uma centralidade política de comando nos hebreus, por esses juízes, cada um tinha um método. Então, a partir desse momento, né, haverá as 12 tribos hebraicas vão se unir, né, e sob a liderança de um rei, né, para dar essa centralidade e fortificar cada vez mais os hebreus. No caso, quem foi escolhido foi o Saul, né? Então, Saul reina, né? Depois, após a morte de Saul, chega um dos mais conhecidos monarcas hebraicos, que é o rei Davi, certo? Então, ele era da tribo de Judá, certo? Então, Davi reina e depois é sucedido pelo seu filho Salomão, né? Então, após a morte de Salomão, haverá também um racha dentro das tribos ali que viviam naquela unidade promovida lá pelo Saul lá atrás. E aí o reino vai se dividir em dois, o reino de Israel e o reino de Judá. E para a gente finalizar essa parte sobre os hebreus, galerinha, a gente tem que falar um pouco sobre os livros, né, religiosos. Né? Eles basicamente são 3. Né? Nós temos o Torá, aí na página 239 tem discriminado, certo? Nós temos o Torá, que é o principal, né, que é composta pelos 5 primeiros livros Pentateuco da Bíblia. Né? O Torá basicamente Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nós temos o Tanakh, que é o equivalente ao Velho Testamento judaico e católico apostólico romano, e o Talmud, que é um livro escrito há muito tempo por sábios judeus com o objetivo de esclarecer as interpretações das leis mosaicas. Ok? Galerinha, então a gente vai ficar aqui, próxima aula a gente vai falar um pouco sobre os fenícios, e eu quero que vocês façam de atividade da página 241 até a página 242. Até a próxima, galerinha. Valeu!